Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, estou aqui novamente com você para darmos continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Estamos na primeira parte, que é a profissão da nossa fé. Estamos na segunda sessão, que tem como título os símbolos dessa fé. Os símbolos é o nosso credo, um deles, não é? O maior. E também estamos no capítulo 1, que tem como título Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E estamos no 4º parágrafo, que tem como título O Criador. Bem, dentro deste parágrafo aí, o 4º parágrafo, que tem como título O Criador, nós estamos estudando como é que Deus criou todas as coisas, como que ele sustenta essas coisas que ele criou. E estamos estudando desde ontem, né, o nosso último programa, começamos a estudar aí sobre a Divina Providência. A Divina Providência está aqui no número 302, que nós começamos. Nós estudamos o 303 e o 304. Então agora vamos iniciar no 305. Ok? Mas eu vou ler o 304 para nós puxarmos um pouquinho a ideia dessa Divina Providência. Assim, vemos o Espírito Santo, autor principal da Escritura, atribuir muitas vezes ações a Deus sem mencionar causas segundas. Esta não é uma maneira de falar primitiva, mas uma forma profunda de lembrar o primado de Deus e o seu senhorio absoluto sobre a história e o mundo. Bem, estudamos ontem aí sobre o primado de Deus, né? Dei até o exemplo do primado de Pedro. E de assim educar para a confiança nele. A oração dos Salmos é a grande escola desta confiança. Ok? Agora, 305. Jesus pede uma entrega filial à providência do Pai Celeste, que cuida das mínimas necessidades dos seus filhos. Por isso, não andeis preocupados, dizendo: que iremos comer? Ou que iremos beber? Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso são palavras de Jesus, né? Não andarmos preocupados com coisas vãs. Está em Mateus 6, de 31 a 33. Quer dizer, faz parte do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, né? Então está bem no meio, bem no centro do Sermão da Montanha, essa passagem aqui. Bem, então, vimos aí, podemos relembrar que vimos que a causa primeira, que é o primado de Deus, é o que ele faz, então, como Deus. O que ele faz, ele cria. E agora ele cuida dessas criaturas que ele fez. Vimos aí ontem que ele está em todas as coisas, está ajudando as pessoas nas doenças, nos problemas, nas coisas que vêm contra nós na nossa vida, nas doenças, como vimos aí, na guerra, vimos também. Então, quer dizer, isso aí é a causa primeira. Deus vai cuidar de nós. Ele tem um desígnio para cada um de nós. Fechamos isso ontem, né? Ele tem um desígnio para cada um de nós. Um desígnio de nos levar com ele para o céu. A única pessoa que pode ir contra isso é você mesmo. Ninguém pode roubar o desígnio de Deus de você. Satanás roubou uma vez. Quer dizer, tentou roubar, né? Mas foi devolvido para nós. Essa liberdade. A liberdade de filho de Deus foi devolvida. João 8,32. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, o Filho veio como providência divina para nos libertar. Muito bem. Nos libertou, de fato. Ok. Agora vamos ver aí a segunda causa. Então, no número 306. A providência e as causas segundas.
Então, a primeira causa é o primado de Deus, que nos ama infinitamente, tem um desígnio para cada um de nós, e esse desígnio não pode ser mudado. Ok? A única pessoa que pode não querer que esse desígnio aconteça na sua vida, então, como vimos ontem, é a própria pessoa. Pode renunciar a esse desígnio. Renunciar. Então vamos lá. Providências, causas segundas, número 306. Deus é o mestre soberano dos seus desígnios. Mas para a realização dos mesmos, para a realização desses desígnios, serve-se também do concurso das criaturas. Isto não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um sinal da grandeza e da bondade do Deus Todo-Poderoso. Pois Deus não somente dá às suas criaturas o existir, mas também a dignidade de agirem elas mesmas, quer dizer, as próprias criaturas agirem por conta própria, de serem causas e princípios umas das outras e de assim cooperarem no cumprimento do seu desígnio. Então vamos lá. Vamos tomar como exemplo por que é que você foi criado. Você foi criado para o amor e para amar. Quer dizer, você foi criado para amar e para ser amado. Esse é a primeira causa. Então, é o seu primado. Você foi criado para o amor. Muito bem. Então, Deus criou assim você, para o amor. Mas você pode ir se aperfeiçoando cada vez mais nesse desígnio que Deus te deu. Isso não é fraqueza de Deus, como está escrito aqui, muito pelo contrário, é a grandeza do amor dele, porque ele dá oportunidade para você se inteirar desse amor. Então, para você crescer nesse amor, para você também se tornar amor na vida dos outros e não ódio, raiva, vingança, inveja, ciúme. Não, Deus não quer que você se torne isso na vida do outro, quer que você se torne amor. Então, o desígnio que Deus fez, o primeiro desígnio, é você ser amor. Você pode ir contra esse desígnio primeiro? Pode. Você pode renunciar a esse amor. Ok? A segunda causa. Segunda causa, você se aperfeiçoar nesse amor e fazer as pessoas também se aperfeiçoarem. Então, você ser um mestre de amor, você fazer as pessoas se amarem, se perdoarem. Então, você vai conversar com as pessoas, rezar junto com as pessoas, e ouvir aí os desabafos dessas pessoas, e que elas não estão sendo amadas, não é perdoada, que ninguém entende, que ela foi humilhada, e que alguém fez isso com ela. Muito bem. Você vai ouvir tudo isso. Aí você vai dar condições para a pessoa se levantar. Sair daquela situação desesperadora em que ela se encontra. Ela não está vendo saída, não está vendo solução, a vida dela está um caos. Então você vai ser o portador desta vida divina. Olha que coisa! Portador da vida divina, e você vai ajudar aquela pessoa. Então é isso que Deus concede aos homens. Olha, 307. Aos homens Deus concede até participar livremente da sua providência, confiando-lhes a responsabilidade de submeter a terra e de dominá-la. Então também isto, não só tratando com as pessoas, mas também com a terra, com tudo que foi criado, com as criaturas. Então, cuidar bem das criaturas, das coisas que Deus criou, cuidar bem das florestas, dos rios, dos mares. Mas o que o homem faz? Meu Deus, destrói as florestas, né? Tirando a madeira, sem o que foi combinado de replantar o que ele tirar. Que é isso sim que tem que fazer. Tem que tirar madeira para construir casa, construir isso, construir aquilo. É verdade, tem sim. Mas tem que, ao mesmo tempo que tira, tem que plantar de novo. E o que acontece nesses madeireiros ilegais dentro das florestas? Eles tiram toda a madeira e não plantam nada. Aquilo vira um deserto. Então, tem muitos desertos dentro da floresta amazônica, por exemplo. Aí que está. Então, essas pessoas não estão
submetendo a terra e dominando com amor, com misericórdia. Não estão. Então estão usando livremente, estão usando a sua liberdade de um modo egoísta. Deus concede assim aos homens serem causas inteligentes e livres para completar a obra da criação, aperfeiçoar-lhe a harmonia para o bem deles e dos seus próximos. Cooperadores muitas vezes inconscientes da vontade divina, os homens podem entrar deliberadamente no plano divino, pelas suas ações, pelas suas orações, mas também pelos seus sofrimentos. Tornam-se então plenamente cooperadores de Deus e do seu reino. Muitas vezes nós fazemos isso, claro, agimos por amor com as pessoas, atendemos as pessoas, os necessitados, nós vamos em busca aí de buscar alimento, buscar alguma coisa, vamos evangelizar as famílias. Fazemos isso por amor, por amor. Sabemos que a pessoa está precisando daquilo. Então nós estamos o quê? Cooperando com as nossas ações, orações, atendimentos. Estamos cooperando com Deus. Veja, cooperando com Deus na criação. Então, esta é a segunda causa. Causa segunda, como diz aqui o catecismo, né? Aí o número 308 diz assim: eis uma verdade inseparável da fé em Deus Criador. 2 pontos. Deus age em todo o agir das suas criaturas. Deus age em todo o agir das suas criaturas. E é a causa primeira que opera nas causas segundas e através delas. Pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar, segundo a sua vontade, como está em Filipenses 2, versículo 13. Bem, Deus opera em tudo em mim, tudo. Ah, mas então Ele opera também no meu pecado? Ele opera também quando eu faço mal? É Deus que está operando em mim? Não na segunda causa, não na causa segunda, não no seu ato, mas sim na causa primeira. Na causa primeira, Ele está agindo em você, porque Ele criou você livre. Livre. Só que você... Então, a sua causa primeira, o seu primado é a sua liberdade. Deus criou você livre. Muito bem, isso é a causa primeira. Causa segunda é o que você faz com a sua liberdade. Então, quer dizer que Deus agiu no seu querer, agiu na sua vontade. Você escolheu mal, mas Deus agiu na causa primeira, que foi colocar você livre, foi fazer você livre. Então, nesse modo aqui é que o catecismo quer dizer para nós que Deus Ele age em todo o agir de suas criaturas. Então, quando o homem escolhe o mal, não é porque Deus está escolhendo o mal junto com o homem. Não, mas Deus deu a liberdade para o homem escolher o mal. Por isso que aqui, em Filipenses 2, diz que o Senhor opera junto com o ser humano. Nesse sentido, tá bom, querido irmão, querida irmã? Mas não é Deus que faz você pecar, que está com você no pecado, que está aplaudindo você, que está ajudando você, que está colaborando com você para o pecado. Não. É pela causa primeira que Ele deu a você a liberdade. Ok? Vamos entender bem isso. Bem, continuando aqui ainda o 308. Longe de diminuir a dignidade da criatura, esta verdade a realça. A criatura tirada do nada pelo poder, sabedoria e bondade de Deus, a criatura não pode nada se for cortada da sua origem, pois a criatura sem o Criador se esvai. Quer dizer, se esvazia, ela some, ela desaparece. Muito menos pode atingir o seu fim último sem a ajuda da graça. Bem, então vamos ver os 2 pontos aqui agora. Eu uso a minha liberdade para o mal. Uso a minha liberdade para o mal. Minha liberdade que foi dada por Deus. Muito bem. Então, eu escolho fazer o mal sem Deus. Porque se eu escolho fazer o bem, eu escolhi com Deus. Mas se eu escolhi fazer o mal, eu escolhi sem Deus, escolhi por mim mesmo. Por quê?
Se Deus está comigo em todo o agir, em todo o querer, como que eu escolho sem Deus, escolho com Deus? Bem, eu escolho uma coisa sem Deus quando estou indo contra o próprio Deus, contra o desígnio que Deus tem para mim. O desígnio que Deus tem para mim é a minha salvação. Esta minha salvação, o Filho dele que se encarnou já fez a parte dele, já morreu por mim e me libertou da morte, do demônio e do pecado original. Já me libertou. Agora sim, esse é o desígnio de Deus. Agora eu tenho que ser compatível a esse desígnio. Se eu lutar contra essa compatibilidade do desígnio de Deus, quer dizer, com o que Deus quer para mim, então Deus continua comigo? Continua. Olha, Deus nunca abandona a sua criatura, mas Ele não pode concordar com o que estou fazendo. Que estou indo contra a causa primeira, que é usar de amor, usar de misericórdia, usar de santidade. Então, estou indo contra a causa primeira. Agora, se eu optar, então, por seguir Deus definitivamente, ótimo. Então, aí sim, além de Ele já ter me dado a causa primeira, Ele vai me dar a causa segunda, que é o quê? O auxílio da sua graça. Aí sim, aí Ele vem com toda a sua força, com toda a sua sabedoria, discernimento, os seus dons maravilhosos, o dom da fé. Ele vem com todos esses dons fantásticos para me fortalecer na minha decisão que eu tomei de ser, sim, imagem e semelhança de Deus. Então, por isso que Deus nos criou, mas nós podemos nos aperfeiçoar, podemos melhorar. E é isso que Ele quer. Ele não quer que a gente piore. Nós podemos piorar? Podemos, e muita gente piora. Mas Ele não quer isso. Quer que você melhore. Então, Ele criou você, deu liberdade para você fazer essa opção. Vamos lá, então. Número 309. A providência e o escândalo do mal. Se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo ordenado e bom, cuida de todas as criaturas, por que então o mal existe? Tem muita gente que faz essa pergunta. Mas se Deus é bom, por que existe o mal? Vamos lá. Para esta pergunta tão premente quão inevitável, tão dolorosa quanto misteriosa, não há uma resposta rápida. É o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a esta pergunta. Então, o conjunto da fé cristã. Então, é toda a doutrina cristã que vai responder isso para você. 2 pontos. A bondade da criação, primeiro plano. O drama do pecado, segundo plano. O amor paciente de Deus que se antecipa ao homem pelas suas alianças é o terceiro plano e definitivo. Então, pelas alianças, pela encarnação redentora de seu Filho, pelo dom do Espírito Santo, pelo congraçamento da igreja, né? Porque Jesus criou a igreja, pela força dos sacramentos que Ele instituiu, pelo chamado a uma vida bem-aventurada, a qual as criaturas livres são convidadas antecipadamente a assentir, mas da qual podem, por um terrível mistério, abrir mão dela antecipadamente. Então veja, Deus criou as coisas muito bem, muito perfeitas. O homem veio e estragou tudo. Então o primeiro plano foi criar, o segundo plano o homem destruiu. Quer dizer, o próprio demônio destruiu, né? Mas pela liberdade do homem. Aí vem o terceiro plano. Salvar este homem. Como é que Ele salva? Pelas alianças. Pela encarnação do Verbo, Filho dele, que morreu na cruz por nós. Aí pelo dom do Espírito, que Ele deu para ficar eternamente conosco. Pelo congraçamento da igreja, que esse Filho instituiu uma igreja e colocou o Espírito Santo para dar toda assistência para essa igreja. Não falta nada à igreja. Aí dentro dessa igreja instituiu os sacramentos pelo qual nós somos salvos. Todo sacramento comunica a salvação.
pelo chamado a uma vida bem-aventurada, que nós temos que buscar a santidade. O que é uma vida, o que é uma pessoa bem-aventurada? Nossa Senhora, por exemplo, é bem-aventurada, ela é feliz. O que é bem-aventurada? É feliz. O que é uma pessoa feliz? Uma pessoa santa, uma pessoa que busca a santidade. É uma pessoa feliz, embora sofra, tenha 1000 problemas, mas a felicidade que vem de Deus, que está nessa pessoa, porque ela entendeu que ela tem que buscar a santidade. Isso vai custar a essa pessoa a santidade, porque tem que ter muita renúncia. Então tem que ter muita dor, porque eu tenho que não fazer aquilo que eu gosto, eu tenho que pisar naquilo que eu desejo, tenho que destruir aquilo que me incomoda e que vai me atrapalhar na minha santidade. Então eu tenho que lutar contra essas forças malignas que estão dentro de mim. Isso tudo é muito difícil, muito duro, é claro. Mas a felicidade, a alegria que o Espírito Santo coloca dentro de mim, nada dessas coisas vão tirá-la. Nada. É como o fogo da provação. Por exemplo, um exemplo disso é os 3 jovens na fornalha. Foram jogados lá os 3 jovens numa fornalha para serem ali derretidos no primeiro minuto. Mas isso não aconteceu porque eles estavam louvando a Deus. Então quem louva a Deus, quem olha para Deus, quem é livre em Deus, tem uma alegria, tem uma felicidade dentro de si que nada tira, nenhum problema tira aquilo de você. Claro que vem um problema na sua vida, uma doença, um desemprego, a perda de alguém querido, através de uma coisa, um acidente, uma doença que atingiu a pessoa morreu em seguida. Então, são coisas que vêm ali, meu Deus, é difícil passar por aquilo, sim. Mas a alegria que está dentro de você, a felicidade que está dentro de você, de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, esse problema, essa situação, não tira. Não tira de forma alguma. Então, é isso que está dizendo aqui, né? Bem, então você vai entender por que o mal existe se você entender todas essas coisas. A criação, a queda do ser humano. Depois aí é tudo que Deus fez para que o ser humano voltasse a ser dele, a buscar a salvação. Então, dentro disso tudo, é que nós vamos entendendo por que o mal existe. Vamos lá. Não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, por uma parte, uma resposta à questão do mal. Não há uma mensagem específica que não seja, por uma parte, uma resposta à questão do mal. Mas por que Deus... Uma outra pergunta. Mas por que Deus não criou um mundo tão perfeito que nele não possa existir mal algum? Por que Deus não criou, então, esse mundo perfeito? Segundo o seu poder infinito, Deus sempre poderia criar algo de melhor. É verdade, poderia sim. Poderia sim. Mas, todavia, na sua sabedoria e bondade infinitas, Deus quis livremente criar o mundo em estado de caminhada para a sua perfeição última. Este devir, o que deveria vir, comporta no desígnio de Deus, juntamente com o aparecimento de determinados seres, também o desaparecimento de outros. Juntamente com o mais perfeito também o menos juntamente com o mais perfeito também o menos imperfeito. Juntamente com as construções da natureza, também as destruições. Juntamente com o bem físico, existe, portanto, o mal físico, enquanto a criação não houver atingido a sua perfeição. Então aí, veja, é difícil dar uma resposta específica assim, uma resposta simples, porque existe o mal. Não é? É difícil. Mas Deus quis que o homem escolhesse por sua livre vontade, escolher a Deus, escolher o bem.
Então vamos lá, vamos pensar assim. Jesus tirou de nós o pecado original. É verdade, tirou. Mas as sequelas do pecado original ele não tirou. E o que são as sequelas do pecado original? Que é um grande mal que nos atingiu. O pecado original é um grande mal. Vamos supor uma grande doença. Mas tem doença que deixa sequela. O pecado original deixou sequelas em nós? Deixou. Quais são essas sequelas que estão em nós? O nosso desejo de fazer o que é errado. Nós chamamos de más tendências, más inclinações, maus desejos. É isso que nós chamamos na teologia, não é? Isso você tem? Tem. Eu tenho também? Tenho. O Papa tem? Também tem. O bispo, o padre, todo mundo tem. Muito bem. Essas más tendências, más inclinações, maus desejos estão em nós. Deus não tirou de nós. A pergunta que faz ali, que acabamos de ver, Deus poderia ter tirado de nós? Claro que poderia, Ele é Deus. Mas Ele deixou isso em nós. Para quê? Para que nós dessemos continuidade, um aperfeiçoamento da criação. Para que com a nossa livre escolha nós pudéssemos melhorar essa criação, aperfeiçoar essa criação. Mas nós podemos estragar? Também podemos estragar, sim, claro que podemos. Somos livres para isso. Mas o que Deus espera é que nós melhoremos. Então, por isso que o mal existe, tá vendo? Chegamos à conclusão de que o mal existe porque Deus permitiu que ele existisse para que você melhorasse, que você não escolhesse o mal que existe, que não foi criado por Deus, mas ele existe. Mas que você não escolha o mal, mas que você escolha o bem, que Deus criou o bem, Deus não criou o mal. Deus quer que você faça opção pelo bem. Então, por isso, ele deixou o mal existir. Ele poderia ter exterminado o mal? Claro que poderia. Mas ele deixou para que você não se tornasse um robô, você tivesse liberdade plena em fazer o que você precisa fazer. Bem, vamos lá. Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para o seu destino último por opção livre e amor preferencial. Bem, o nosso tempo já está correndo aqui, mas nós vamos então entrar aqui no número 311 no nosso próximo programa, não é? Os anjos e os homens foram criados livres, ok? Aqui nós vamos entrar. E então por isso que teve anjos que preferiram o mal do que o bem e foram expulsos do paraíso, não é? Mas então vamos deixar para o nosso próximo encontro esse estudo sobre a liberdade dos anjos e dos seres humanos. Vamos pedir à Virgem Maria que reze por nós para continuarmos firmes aqui nesses estudos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.